Galera, eu gostaria de levantar uma bola para vocês, que é a seguinte. Eu sei que tem muita gente que é contra o Vitor Pereira, a permanência do Vitor Pereira, mas, turma, independentemente do resultado de amanhã, eu acho um erro mandar o Vitor Pereira embora. E eu vou explicar para vocês. O Flamengo, ele virou, aliás, não é de hoje, há muito tempo. Vocês sabiam que o último técnico a iniciar o ano e terminar o mesmo ano no comando do Flamengo foi Vanderlei Luxemburgo em 2011, há 12 anos. Vocês sabiam disso? O Flamengo sempre teve uma história de mudar muitos treinadores exatamente por causa dessa pressão. E aí aparece Jorge Jesus, que foi um bem, mas acabou se tornando um grande mal para o Flamengo. Porque depois do trabalho extraordinário que ele fez, todos passaram a ser comparados com o Jorge Jesus. A torcida, todo o público, achando, né, que o Flamengo deve se apresentar de uma forma parecida com a do Jorge Jesus. Lembrando que o que ele fez foi algo extraordinário e um dos maiores trabalhos de um treinador em uma equipe de futebol da história. Jorge Jesus, em 10 meses de Flamengo, ele conquistou 5 títulos, teve 4 derrotas, não perdeu como mandante no Maracanã, deu ao Flamengo o seu primeiro título internacional conquistado no Maracanã, que foi exatamente a Recopa Sul-Americana, que o Flamengo tem de novo agora a chance de ganhar. O Flamengo, como ele, se apresentou muito bem no Mundial de Clubes, jogando contra o Liverpool, que na época estava voando, e o Flamengo fez uma boa partida. O Flamengo, como ele, conquistou o Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ganhando com o recorde de pontos conquistados até hoje. No mesmo final de semana, no sábado, o Flamengo saiu de uma fila de 38 anos da Libertadores da América e no outro dia, no domingo, ganhou o Campeonato Brasileiro. Esse é um resumo do trabalho de Jorge Jesus. O time jogava um futebol espetacular, um futebol envolvente, um dos melhores que nós vimos aqui no Brasil nos últimos tempos. Então, a partir do momento que ele saiu do Flamengo porque ele quis, apesar de ter renovado o contrato com o Flamengo e um mês depois ter ido embora, o Flamengo não esperava por isso e se perdeu completamente. E cá entre nós, apesar de ter continuado a conquistar títulos, nunca mais o Flamengo acabou se encontrando. O Flamengo teve bons momentos. Ganhou títulos com o Rogério Ceni, ganhou títulos com o Dorival, mas nunca mais teve uma sequência como teve aquela com o Jorge Jesus. Então isso virou um problema para o Flamengo. E essa pressão, essa cobrança técnica, volta Jesus, tem que fazer algo parecido com o Jesus, isso tem atrapalhado. E o Vitor Pereira, ele pode ser mais uma vítima disso. E eu considero um erro, porque o Flamengo já tem um número excessivo de treinadores só na gestão Rodolfo Landim. O Flamengo não consegue dar uma sequência ao trabalho. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês do grande rival do Flamengo hoje em termos de disputa de títulos, que é o Palmeiras. O Palmeiras tem o Abel Ferreira, há 3 anos. Abel Ferreira chegou e com 3 meses ganhou a primeira Libertadores da América. Mas aí, entre a primeira Libertadores contra o Santos e a segunda Libertadores contra o Flamengo, durante o ano de 2021, o Palmeiras do Abel Ferreira só levou pau. Perdeu tudo. Foi muito mal no Mundial de Clubes, não fez um gol e ficou em 4º lugar. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo CRB, perdeu a Recopa Sul-Americana para o Defensa e Justiça, perdeu o Campeonato Paulista para o São Paulo, que saiu da fila, foi mal no Campeonato Brasileiro, não teve ali uma colocação de destaque, mas tudo começou a mudar a partir da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que era o favorito, e o Palmeiras passou, e a final de Montevidéu, que o Palmeiras venceu, e aí surgiu o plano do Abel, a falha do Andréas Pereira, o gol do Daverson, e aí o Abel engrenou no Palmeiras. Mas vocês já imaginaram, se fosse no Flamengo isso, o Abel Ferreira teria caído, gente. Ele não teria continuado. A pressão no Flamengo é insuportável. Então, por isso que eu digo, mesmo em caso de derrota na decisão da Recopa Sul-Americana, que eu acho que não irá acontecer, mas é futebol e pode rolar, considero um erro mandar o Vitor Pereira embora. Aí vão comparar com Paulo Souza, vão começar a comparar com várias coisas. Que tal comparar com o Jorge Jesus? Vocês se lembram do início de Jorge Jesus no Flamengo? Lembram? Ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil em pleno Maracanã. E ele teve 3 semanas para treinar a equipe, hein? Porque estávamos na Copa América, intertemporada. Depois, Emelec, ele foi muito mal lá no Equador. O Flamengo perdeu por 2-0
e conseguiu aquela virada nos pênaltis no Maracanã. Se ele não passa ali, eu não sei se continuaria no Flamengo. Mas passou. Passou. Logo depois, levou uma traulitada do Bahia por 3-0 lá em Salvador, na estreia do Felipe Luiz. Demorou um tempinho, mas aí engrenou. E quando engrenou, foi embora. Então, já que falam tanto do trabalho do Jorge Jesus, é importante lembrar também esse aspecto. O Jorge Jesus, ele teve tempo para deslanchar. Ele não chegou e o time arrebentou. Demorou pelo menos uns 2 meses, podem pegar aí a cronologia dos fatos, para que a coisa engrenasse e o time do Flamengo começasse a fluir com o JJ. Então, acho que no caso do Vitor Pereira, essa situação ela deve ser mantida, porque com a sequência de trabalho, com o respaldo da diretoria, que será fundamental, ele terá a liberdade de fazer mudanças que ele acha necessárias na equipe e o time pode render melhor, mesmo que para isso seja obrigado a quebrar alguns paradigmas, jogadores que são considerados intocáveis por causa de 2019. 2019 está lá atrás, já estamos em 2023 e todo ciclo tem o seu início, meio e fim, e algumas peças podem ser mudadas. Então, tudo vai depender muito esse jogo entre Flamengo e Independiente Del Valle. Eu acho que, mesmo em caso de derrota, Vitor Pereira tem que ser mantido. Concorda comigo? Deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho da notificação e se inscreva no canal. Fala, João Guilherme!